A regulamentação dos aplicativos continua trazendo preocupação para nós, principalmente nós, motoristas por aplicativo. Ela começou com a PL 12, que não deu certo. E agora nós estamos diante da PL 152, que foi criada até uma comissão aí para discutir o assunto. Inclusive na próxima terça-feira vai ter uma sessão e a gente precisa ficar atento. Eu vou trazer para vocês aqui duas falas, uma do relator desse projeto de lei, deputado Augusto Coutinho. E, inclusive, quero dizer para vocês que a fala dele é interessante, é importante, mas depois a gente vai falar sobre isso. E também a fala meticulosa, uma excelente fala do deputado Daniel Agrobon. A preocupação que existe nesse deputado, que, pelo que eu estou vendo até agora, me parece ser o principal defensor da categoria. É assim que a gente pode dizer. Que tá lá, né? Que tá lá à frente. Tem muita gente defendendo, mas não consegue ter voz. Então, Daniel Agrobon vai falar também aqui com a gente nesse vídeo ainda. Então, primeira coisa, vamos ouvir o que o deputado Augusto Coutinho, relator do projeto de lei 152, que é esse que está na pauta, vamos ouvir o que ele falou. E depois a gente vai comentar sobre esse assunto. Olha aí. A gente chega à conclusão de que o que o motorista quer e que realmente o trabalhador quer, ele quer é que tenha uma regulamentação para ele ter segurança. E ele não quer muita interferência que o Estado tenha na relação dele com o aplicativo. Ele quer ganhar o dinheiro dele, ter a segurança dele, ter o agasalho social dele e que seja justo. Porque hoje, na verdade, Mauro, essas plataformas, o tratamento que ela tem com o motorista é um tratamento, eu diria, imoral. Muitas vezes o motorista não sabe nem sequer por que está recebendo aquele valor. Ele faz, ou seja, ele intermedia o serviço da plataforma, cobra o que quer para o trabalhador, ele não pode reclamar, e o pior de tudo é que se ele reclamar, muitas vezes ele é excluído e não sabe nem por quê, e ele precisa. Então, resumindo, olha só, a fala dele é excelente. É uma fala de quem sabe sobre o assunto, de quem está à frente e que pode sim nos ajudar. Olha só o que ele falou, motorista quer trabalhar. O motorista quer uma regulamentação, ele quer uma segurança. Ele não quer interferência do Estado. Vocês viram a fala dele aí? Ele precisa de um amparo social e que seja justo. Olha só, que fala importante. É importante, mas calma aí. As plataformas tratam o motorista de forma imoral, foi isso que ele falou. E o valor das viagens são péssimas, que muitas vezes o motorista nem sabe por que ele está recebendo aquele valor. Ele sabe das coisas. E as plataformas cobram o que querem e, inclusive, se o motorista reclamar, muitas vezes ele pode ser excluído sem direito à defesa, sem saber. Então, meu amigo, a fala do deputado Augusto Coutinho é perfeita. É isso mesmo. É tudo isso que a gente precisa. Precisamos de regulamentação? Precisamos. Precisamos de segurança, segurança jurídica, que é não ser excluído a esmo? Precisamos. Precisamos de um valor justo? Precisamos. Queremos liberdade? Ele não falou isso, mas eu estou falando. Queremos liberdade. É tudo isso mesmo. Tá certinho. Só que tem que ter preocupação com o que está no projeto de lei, com o que está escrito, não com o que é falado. Porque falar bonito é uma coisa. Estar escrito no projeto de lei sem deixar nenhuma brecha para que a Uber, a 99, possa se aproveitar dessas brechas, isso é mais importante e que não está no projeto de lei 152. Então, a fala do deputado é perfeita, mas a fala e as ações? E o que está no projeto de lei, que inclusive eu fiz aqui um resumo para vocês, um resumão completo, falando o que tem, o que não tem, por que não tem e o que deveria ter. Tá, o resumão completo, vou deixar aqui no final do vídeo para vocês assistir o resumão sobre a regulamentação. Tá? Então tá tudo ali e com as críticas, né, do porquê está sendo feito daquele jeito, deixando muitas brechas para que as plataformas se aproveitem, continuem se aproveitando do motorista, só que agora regulamentado. Então, deputado Augusto Coutinho, você sabe o que está fazendo, só que tem que ficar atento, tem que tomar cuidado com as brechas do que não está escrito. Tem que ser um projeto de lei maior,
com mais itens, colocando exatamente como vai ser o funcionamento da Uber, da 99. Tem que ter isso, porque se não tiver, eles vão continuar na exploração. Ganho por quilômetro, ganho por hora, preço base, corridas que têm obrigatoriamente que serem encaminhadas ao motorista ali, que sim, ele tenha lucro. Não essas corridas que a Uber sabe, a 99 sabe que você vai pagar para trabalhar. Então isso não pode acontecer. Tem que estar escrito no projeto e não apenas falar bonito. Eu espero muito que isso aqui chegue no deputado Augusto Coutinho, porque ele fala bonito, mas tem que ver o que está escrito, e o que está escrito no projeto é que tem que ser bonito, e não a fala, porque a fala, ela some com o vento, e a Uber vai fazer só o que está escrito. É isso que precisa. Agora eu vou trazer para vocês a fala do deputado Daniel Grobon, que eu achei excelente, excelente. Ouçam o que ele está falando. Isso aí aconteceu na sessão da Câmara, quando foi nomeado aí o presidente, que é o Passarinho, né? Então, ele que é o presidente de tudo isso aí, então ele também tem que saber das coisas e não deixar brechas. Ouçam então o deputado Daniel Grobon, que foi excelente na fala também, e a preocupação que ele demonstrou com a gente aí. Vejam aí. Obrigado, presidente. Primeiramente, gostaria de parabenizar, pela eleição, dizer que esta comissão está em ótimas mãos, não teria melhor para poder conduzir esse debate, que será tão importante para essa categoria. Parabenizar também nosso nobre colega aqui, Augusto Coutinho, de alguns debates em outras comissões, mas que estamos aqui novamente para que a gente possa realmente chegar a um texto que seja o melhor para todas as partes, né? Eu vou apenas dizer que nós temos aqui uma missão que não é fácil, contudo é necessária, e termos responsabilidade e coragem. E como os representantes eleitos que somos, acreditamos e necessitamos exercer, sobretudo, a escuta, para chegarmos num texto que atenda às expectativas dos profissionais por aplicativo de todo o Brasil. Não existe comunicação sem escuta. Tecnicamente, ouvir é captar o som passivamente, enquanto escutar envolve a presença intencional e o esforço para a compreensão do que é dito. Portanto, a falta de escuta anula o sentido da comunicação. Eu alerto aqui aos colegas para que nessa comissão possamos escutar aqueles que realmente serão os protagonistas nesta comissão e nesta regulamentação. Tenho muito orgulho de coordenar a frente parlamentar em defesa dos motoristas e motoentregadores por aplicativo. E agora, como membro titular dessa comissão, antes do início dos nossos trabalhos e com todo o respeito, tenho a obrigação de registrar a minha preocupação em algumas questões, para que assim não possamos cometer os erros antigos. O projeto de lei complementar 152 de 2025, aqui debatido, conforme sua própria justificação, carrega diretrizes do projeto de lei complementar 12 de 2024, que foi apresentado como resultado de um grupo de trabalho tripartite do Poder Executivo. Nesse sentido, é preciso levar à consideração que ambos os projetos de lei complementar têm a ampla rejeição por parte dos trabalhadores, conforme consta das enquetes no portal da Câmara dos Deputados que tiramos hoje e que eu tenho aqui na minha mão, sendo PLP 12 com 95% de rejeição e mais recente agora o PLP 152 com 82% da rejeição em sua totalidade. Por certo, este é o espaço para que possamos promover debate, discutir, modificar, sugerir novas ideias ao texto. Mas, repito, é necessário escutar os trabalhadores, não apenas ouvir. Para não me entender muito, outro ponto que gostaria de deixar para a reflexão dos colegas é a inclusão dos entregadores no texto. Isso não deu certo no grupo de trabalho. Não deu certo também na Comissão da Indústria, Comércio e Serviço, onde se encontra o PLP 12. Os entregadores têm pauta específicas e, recentemente, como resultado de muita luta advindas da grande manifestação, conseguiram apresentar um projeto de lei com as pautas do BREC nacional, qual seja o PL 2479 de 2025, de autoria conjunta de parlamentares do PSOL, Rede, PCdoB, PDT, PP, Republicanos, MDB e PSB. O projeto já possui requerimentos de urgência que aguarda-se ser pautado no plenário da Câmara. E a proposição apoiada pelas entidades representativas dos entregadores e também tem o apoio da nossa frente parlamentar. Para finalizar, presidente, conte com o meu apoio, o apoio da frente parlamentar para avançarmos nessa pauta, trazendo benefícios reais para essa categoria de profissionais que estão clamando nas ruas por melhores condições de trabalho, principalmente no quesito remuneração, que é o ponto-chave e de consenso de milhões de profissionais que colocam suas vidas e seus patrimônios em risco todos os dias para ganhar o seu sustento.
Presidente, eu disse aqui várias vezes a diferença entre ouvir e escutar. E mais uma vez eu reitero, precisamos escutar, pois o futuro profissional desses milhões de familiares de brasileiros estão sob a responsabilidade desse colegiado. E o nosso trabalho aqui será de fundamental importância para essa categoria. Muito obrigado, presidente. Agora eu vou resumir a fala dele aqui em 4 temas, pelo menos. Olha só, ele está falando aí do PL 12. Esse projeto 152 tem base na PL 12. Primeira preocupação, não poderia ser desse jeito. PL 12 tem que ser esquecido. Até porque já é o segundo tema aqui que eu vou passar para vocês. Ele mesmo falou que tem uma enquete no portal da Câmara, que inclusive a gente foi lá, né, e colocou na enquete lá, a gente votou, e ele está dizendo que 95% rejeitaram o PL 12. E agora, esse PL 152 tem 82% de rejeição. Eu não sei se está aberta a enquete ainda, mas dá para a gente votar. E rejeitar também, porque ele deixa muitas brechas. Aliás, não está 95% porque muitos termos ali foram mudados de posição. Muitas coisas foram escritas diferente, o que acaba enganando a gente na hora de ler, na hora de interpretar, na hora de entender. Por isso que está com 82% de rejeição, poderia estar mais, tá? Porque a interpretação às vezes engana a gente. Mas como ele foi feito com base no PL 12, que não interessa para nós, então ele também está sendo rejeitado. A terceira coisa, vocês, outros deputados, ele estava falando lá, precisam nos escutar. Porque ouvir vocês estão, mas tem que escutar. Ou seja, atender, né? Não é só ouvir e pronto. Não, tem que atender os nossos pedidos. Que isso é uma preocupação aí do Daniel Agrobon e nossa preocupação. E a última coisa aí é que os entregadores tenham uma lei diversa. Não estejam juntos porque é diferente. É um trabalho diferente. Então, tem que ter uma pauta específica para os entregadores. Tá tudo junto nesse PL 152 e vai causar uma bagunça, um alvoroço aí. E eu quero acreditar que também o PL 152 acaba não sendo votado, acaba não sendo aceito também. Mas principalmente, que eu quero dizer para vocês aqui, por que a gente não está aceitando, por que a gente rejeita, essa regulamentação vai deixar brechas, vai permitir que a Uber continue sendo uma empresa de tecnologia, ou seja, sem nenhum ônus ao motorista. Para o motorista, ela vai ter só bônus, só a parte boa é que vai ser dela. Se tiver algum problema ali, a Uber não vai se responsabilizar. Inclusive, estão tratando a gente como autônomo e sem subordinação. Autônomo não subordinado. Porém, a gente vai continuar sendo, sim, subordinado à Uber. Subordinado às plataformas. E isso não é bom. Mas o projeto de lei permite isso. A Uber tem que ter responsabilidade. Nós não somos subordinados? Por que não somos? Mas o que está acontecendo? Com as plataformas fazendo o que quer. E vão continuar fazendo o que quer. E os valores? Cadê os preços justos? Então tem muita coisa. Sobre segurança não foi falado. Tem que ter várias coisas aí falando sobre segurança. Precisa disso, não só segurança para o motorista, para o passageiro também. Tudo isso está vago. É um projeto de lei específico que deixa brechas, que deixa um monte de coisa aberto. Olha, a Uber vai agir de acordo com o que ela quer porque não está escrito. Então tudo isso nos traz uma preocupação. Na próxima terça-feira vai ter a primeira sessão. Estão sendo convidados motoristas de Brasília para estar lá na sessão, na Câmara dos Deputados, para acompanhar. Então quem puder, na próxima terça-feira, às 15 horas, já estar lá para acompanhar tudo isso. E a gente vai estar atento aqui, eu vou noticiar para vocês também aqui através do nosso canal. Mas, olha, eu estou preocupado, porque eles falam bonito, mas não estamos vendo agindo bonito. Não estamos vendo as coisas acontecer. O próprio relator aí, Augusto Coutinho, na primeira relatoria da PL 12, não foi bacana, não foi legal, deixou brechas, permitiu que a Uber seja empresa de tecnologia apenas, que não tem ônus nenhum, é só bônus. Então, não dá. A gente precisa ganhar justo, precisa ter liberdade e não pode ser subordinado. Essa é a história. Agora, a partir do momento que uma empresa, ela cobra quanto quer, do jeito que ela quer, manda viagens para você, sabendo que você vai pagar para fazer aquela viagem, isso não poderia acontecer. Isso deveria ser proibido.
Olha, você está mandando uma viagem para o motorista que mal paga a gasolina dele nesse deslocamento. O que é isso? Então isso deveria ser proibido. Mas o que é? A Uber se aproveitando, a 99 se aproveitando, inclusive daqueles que muitas vezes não fazem contas. Ah, mas isso aí fica por conta do motorista, ele que deve fazer conta. Não, gente, não. Tem que ser um negócio que seja inteligente. Não um negócio, um sistema travado, um sistema burro, para que... Ah, se você não pensa, eu que tenho que pensar. Sim, as empresas é que tem que pensar sim. Os motoristas vão trabalhar, vão continuar trabalhando, mas sabendo que podem aceitar aquela viagem que vai ter lucro. Que seja um lucro mínimo, um lucro maior, aí fica a critério de cada motorista. Olha, eu não aceito essa viagem porque o lucro é pouco. Entendeu? E não, eu não aceito essa viagem porque eu tenho prejuízo. Então isso jamais deveria ser permitido. Inclusive, deveria ser sim inserido um markup para cada cidade, para cada região, seja um preço, um valor de acordo com o combustível, de acordo ali o que acontece naquela cidade. Então, isso precisa ser feito, mas parece que eles estão falando bonito, mas tem que agir bonito. E tem que estar tudo escrito no projeto de lei. Ah, vai ficar grande, não tem problema, mas tem que estar item por item ali, inclusive com as obrigações da dona Uber, da 99. Tem que ter isso. Se não tiver essas coisas, fica difícil. Tá, gente? Então vamos ficar atento. E esse povo da comissão, fiquem espertos, porque a Uber é extremamente esperta. Fiquem ligeiros, porque a Uber vai se aproveitar das brechas. Então, vão mudar a nossa vida? A Uber, a 99, vai ter que mudar. Porque se eles continuar fazendo do jeito que eles estão fazendo, não vai mudar nada. E agora eles vão ser regulamentados, então você não vai conseguir nem questionar no juízo, né? Você vai na justiça, eles vão colocar, ó, a PL 152 está falando isso aqui, ó. Então, a brecha, deixou brecha, já era. Tamo preocupado, você não tá? Deixa aqui os seus comentários e o que você acha, o que você pensa sobre tudo isso. Terrível, meus amigos, terrível. Essas coisas vão acontecer e quando vê, já era. Depois de feito, meu amigo. Então, se tiver que pôr emenda, pôr um monte de coisa, tem que encher de emenda. Vai ser um negócio todo costurado. Mas, basicamente, Uber, empresa de transporte. Pode ser empresa de transporte, de tecnologia e transporte. Pode ser, não tem problema. Mas é uma empresa de transporte. E ela tem que ter ônus. É uma coisa que não está acontecendo. Governo, não se preocupe só com previdência. Isso aí é uma parte que já está resolvido. Vocês já decidiram. É 5% sobre 25%. Já está decidido. Isso aí ninguém está questionando. Agora, pense em outras coisas agora. Porque isso já está. O projeto de lei do governo vai entrar a Previdência. Tudo bem. Agora, não vamos ficar batendo em Previdência. Vamos bater no que realmente importa no dia a dia do motorista. Como que é o seu trabalho, meu amigo? É assim. Então, mas espera aí. Isso aqui a Uber não pode fazer. Opa, peraí, isso aqui a 99 não pode fazer. Opa, peraí, passageiro não pagou, você que arcou? É, foi. E você recorreu à empresa? Recorri. O que eles falaram? Que azar é meu. Opa, isso não pode acontecer. Oh, peraí, você foi excluído? Fui. Por quê? Não sei. Também não pode acontecer. Vocês estão entendendo? Então são coisas que tem que ir travando, tem que ir fechando a Uber. Porque senão, meu amigo, a Uber com seus tentáculos, meu amigo, vai fazer o que quer. E aí já era. Certo? Então, acompanhe a gente aqui que vocês vão ficar sabendo tudo aí sobre a regulamentação dos aplicativos. E é isso aí. Tamo junto, um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.